Milionário desesperado com sua filhinha recém-nascida, que não parava de chorar, ela estava procurando emprego com o peito cheio de leite. A chuva caía como se o céu tivesse se desfeito em lágrimas. Em meio ao temporal que varria a região serrana de Minas Gerais, um homem de terno amarrotado, relógio de ouro no pulso e olheiras que iam além da exaustão, andava de um lado para o outro dentro de uma mansão moderna, mas vazia de alma. Paulo Queiroz, aos 35 anos, dono de uma das maiores holdings de Butasmagis, tecnologia do país, acabava de descobrir que todo o seu dinheiro não valia um pingo de leite. No berço de madeira clara, ao lado da janela envidraçada que dava para um jardim impecável, regado por funcionários que hoje estavam todos de folga, sua filha recém-nascida, Lara, berrava sem parar. O choro não era de birra, era de fome, uma fome tão profunda que fazia seu corpinho se contorcer como se estivesse sendo esmagado por dentro. Havia 3 semanas que a mãe de Lara, Clara, tinha partido. Uma embolia pulmonar fulminante, silenciosa, traiçoeira, implacável. Uma manhã, ela beijou Paulo no café da manhã, sussurrou "Te amo" ao pegar a filha no colo para amamentar e nunca mais acordou. Desde então, nada mais tinha sabor. Paulo, que construiu impérios digitais com a frieza de um estrategista, se via agora de joelhos diante de uma mamadeira cheia de fórmula infantil importada, cuja embalagem prometia nutrição perfeita como o leite materno. Mentira. Lara cuspiu, chorou, virou o rosto. Depois recusou o leite de cabra que uma nutricionista de luxo recomendara. Rejeitou até mingau com mel. Nada. Só o peito da mãe. E a mãe não estava mais ali. Desesperado, ele demitiu, com generosidade absurda, os 3 pediatras que passaram pela casa. Contratou enfermeiras, doula, consultora de amamentação, tudo inútil. Lara perdia peso. Seus olhos, antes brilhantes como os de Clara, agora se fundiam no rosto pálido. Seu choro, antes potente, começava a fraquejar. Naquela noite, Paulo estava de camisa aberta, barba por fazer, os olhos inchados de tanto chorar, escondido nos banheiros da mansão, quando, aos 3 da manhã, ouviu um som inesperado. Toque, toque, toque. Alguém batia na porta da garagem lateral, a que dava acesso à cozinha dos funcionários. Ele pensou em ignorar. Ninguém vinha àquela casa sem aviso, mas o choro de Lara soou mais alto, como se pedisse ajuda. Paulo caminhou descalço com o coração aos pulos e abriu. Lá estava ela, uma mulher encharcada da cabeça aos pés com um moletom surrado colado ao corpo esguio, os cabelos escuros colados ao rosto, os olhos vermelhos, não só da chuva, mas de algo mais profundo, cansaço, dor, esperança quase extinta. Tinha uma mochila velha pendurada no ombro e segurava um guarda-chuva que já não servia para nada. Mas o que fez Paulo congelar foi o que viu mais abaixo. Manchas escuras, quase negras, encharcando o tecido do moletom sobre seus seios. Leite. Ela estava pingando leite. Me desculpe. Sua voz saiu trêmula, quase engasgada. Eu vi no portão. Vi que tinham vagas. A placa de procura-se empregada doméstica. Eu preciso de trabalho. Qualquer coisa. Cozinhar, limpar, até cuidar de bebê. Eu tenho leite. Paulo não soube o que dizer. Ficou ali, parado, olhando para aquela mulher como se fosse um anjo caído direto no seu inferno. Lara, conseguiu murmurar, virando-se. Ela não para de chorar há dias. A mulher entrou sem esperar convite. Logo que ouviu o choro, seus olhos se encheram de lágrimas. Deixa tentar, sussurrou. Por favor, eu também perdi minha filha. Paulo hesitou. Um homem como ele, acostumado a contratos, NDA, segurança rigorosa, deixar uma estranha entrar com sua única filha nos braços. Mas então Lara deu um grito tão desesperado que rasgou o silêncio como um vidro quebrando. Tudo bem, ele disse com a voz embargada. Tente. Ela se sentou no sofá da sala de jantar,
Abriu o moletom com mãos trêmulas e, com uma naturalidade que só as mães conhecem, trouxe Lara e para o peito. Em 10 segundos, o choro parou. Em 30 segundos, Lara sugava com força, como se recuperasse semanas de fome em um só gole. Paulo caiu de joelhos ao lado do sofá, as mãos cobrindo o rosto, chorando como nunca chorara na vida. A mulher se chamava Esmeralda. Tinha 32 anos. Perdera sua filha, Isis, aos 5 meses, vítima de uma infecção hospitalar. O marido, incapaz de lidar com a dor, a acusara de negligência e a expulsara de casa. Desde então, andava de cidade em cidade, buscando emprego, rejeitada por não ter referências, por não ter diploma, por não parecer confiável. Mas seu corpo não sabia que Isis tinha partido. Todo dia o leite vinha, insistentemente, dolorosamente, fielmente. Naquela noite, sob o teto de uma mansão que custava mais que uma aldeia inteira, 2 corações quebrados se encontraram por acaso. Ela não vinha pedir esmola, vinha oferecer vida. E ele, o milionário que tinha tudo, percebeu que só agora, com os olhos cheios de lágrimas e os ouvidos, ouvindo o som suave de sua filha mamando, tinha encontrado algo que seu dinheiro jamais poderia comprar. Mas nem tudo era paz. Naquela mesma semana, os vizinhos começaram a notar uma mulher desconhecida morando na mansão dos Queiroz. Os empregados sussurravam nos portões. Nas redes sociais locais, mensagens anônimas surgiram. Ele contratou uma acompanhante para substituir a esposa. Dizem que ela apareceu do nada, grudada na casa dele. Paulo, mergulhado na sobrevivência de Lara, ignorava. Mas Esmeralda não podia ignorar. Ela sentia os olhares, sentia o peso do julgamento e, no fundo, temia perder aquilo que, por um breve instante, começou a se parecer com Lar. Mas isso era só o começo. Os dias que se seguiram àquela noite de temporal não trouxeram só alívio, trouxeram um novo ritmo à mansão que até então vivia em luto silencioso. Paulo Queiroz, o homem cujo nome aparecia nas capas de revistas de negócios e cujos jatos particulares cruzavam oceanos sem sequer perguntar a hora local, agora acordava às 5 da manhã, não por reunião com investidores, mas porque Lara começava a resmungar. E Esmeralda? Ela não era mais a mulher encharcada da chuva. Usava roupas limpas, roupas que Paulo mandara comprar em uma loja discreta da cidade, sem marcas, sem ostentação, só tecidos macios e neutros. Dormia num quarto simples, mas confortável, no ala oeste da casa, longe do quarto de Paulo, por respeito e por medo, porque apesar da conexão que nascera entre os dois em torno do berço de Lara, havia um abismo invisível entre eles. Ele era um homem acostumado a comandar o mundo com um toque na tela. Ela era uma mulher que mal conseguia manter o olhar fixo, sem sentir que estava sendo julgada por não ter lugar naquela vida de luxo. Mas com Lara, tudo era diferente. A menina, agora com quase 2 meses, sorria ao ver Esmeralda. Balbuciava sons doces, agarrava seu dedo com força e nos dias em que Paulo chegava cedo do escritório, coisa rara, chorava se Esmeralda tentava se afastar. Ela te ama, Paulo disse uma tarde com uma xícara de café nas mãos, observando Esmeralda embalar Lara na varanda envidraçada. Esmeralda não respondeu de imediato. Ajeitou o cobertor em torno da menina e sussurrou. Ela me confunde com quem deveria estar aqui. Não, Paulo rebateu com firmeza. Ela sabe quem está cuidando dela, quem está salvando ela todos os dias. Houve um silêncio. O vento soprava suave, carregando o perfume das gardênias do jardim. E você? Ela perguntou sem olhar para ele. Você me vê como... o quê? Paulo hesitou. Queria dizer, como alguém que trouxe luz de volta para minha casa. Queria dizer, como a mulher que me fez lembrar que o mundo ainda tem bondade. Mas, em vez disso, respondeu com cautela. Como alguém que entrou na minha vida no momento certo. Uma bênção, Esmeralda.
Ela sorriu, mas foi um sorriso triste, porque bênçãos às vezes são temporárias. O primeiro gesto que mudou tudo foi numa tarde de quarta-feira que tudo começou a mudar. Não por drama, mas por um gesto simples. Paulo tinha voltado da reunião frustrado. A negociação com um novo investidor chinês havia desmoronado. Ele entrou em casa batendo a porta, jogou o paletó no sofá e, ao ver Lara rindo nos braços de Esmeralda, afastou-se com um "desculpe, não quero atrapalhar", mas Esmeralda não deixou. "Espere." Ela se levantou, colocou Lara no berço com cuidado e caminhou até ele. Não disse nada, apenas pegou uma toalha quente que tinha preparado para a massagem da menina e enrolou em torno do pescoço dele, que estava tenso como pedra. "Respire", ela sussurrou. Paulo fechou os olhos. Sentiu o calor espalhar-se nos músculos, a pressão suave dos dedos dela massageando sua nuca. "Você não precisa carregar tudo sozinho", disse ela tão baixo que parecia um segredo só entre os dois. Naquele instante, algo dentro dele se quebrou. Não de dor, de alívio. "Eu só não sei mais quem eu sou sem ela", admitiu, referindo-se à falecida Clara. "Você é o pai da Lara", Esmeralda respondeu. "E isso já é o bastante. Mas também pode ser mais. Pode ser feliz de novo." Ele olhou nos olhos dela e pela primeira vez não viu uma empregada ou uma salvadora. Viu uma mulher, com dor, com força, com um coração que parecia entender o que ele nem conseguia nomear. Os olhares que começaram a queimar. Mas o mundo exterior não perdoa alianças inesperadas. Na cidade, os rumores já circulavam nas redes sociais de elite. Um post anônimo no grupo de mães da escola internacional mais cara da região dizia: "O viúvo Queiroz está vivendo com uma enfermeira particular que apareceu do nada. Dizem que ela dá leite, mas ninguém viu o contrato. Será que é só leite que ela está oferecendo?" Outro comentário ainda mais cruel: "Homem rico, mulher desesperada, clássico. Espero que ele não esteja sendo enganado. Aquela menina precisa de uma mãe de verdade, não de uma aproveitadora." Esmeralda soube disso por acaso. Estava no supermercado local, comprando frutas orgânicas que Paulo insistia em ter em casa, quando ouviu duas mulheres cochichando ao lado das mangas. "Dizem que ela dorme na ala principal, que ele dá joias para ela." Ridículo. Uma mulher assim, sem passado, sem referência. Esmeralda abaixou os olhos, apertou a cesta e saiu sem dizer uma palavra. Mas naquela noite, não aceitou jantar com Paulo. "Prefiro comer no meu quarto", disse, com voz firme, mas evitando o olhar. "Por quê?" ele perguntou, inconfuso. "Por que não sou sua esposa, nem sua namorada? Sou a mulher que amamenta sua filha. E para muitos isso é motivo de escândalo." Paulo ficou em silêncio por um longo momento. Depois, com uma calma que surpreendeu até a si mesmo, disse: "Então vamos mudar isso." "Como?" "Vamos provar que você não está aqui por interesse, que você está aqui por escolha, minha e sua." E como fazemos isso? Começando por não nos escondermos mais. Na manhã seguinte, Paulo cancelou 3 reuniões. Levou Esmeralda e Lara para um parque fechado, cercado de seguranças, mas aberto o suficiente para que fotógrafos de tabloides os vissem juntos. Ele empurrando o carrinho, ela rindo ao lado, Lara sorrindo sob o sol. Não foi um gesto de rebeldia, foi um ato de proteção. Porque no fundo, Paulo já sabia. Ele não podia mais imaginar sua vida sem aquela mulher. Mas Esmeralda sentia o perigo se aproximando. Porque amar um homem como Paulo Queiroz não é só abrir o coração. É se expor a um mundo que não perdoa quem nasceu do lado errado da cerca. E havia algo que ela ainda não tinha contado a ele. Algo que, se viesse à tona, poderia destruir tudo. As semanas passaram e a presença de Esmeralda na mansão de Paulo Queiroz deixou de ser um favor temporário e começou a se tornar parte da arquitetura da casa, como o mármore do hall ou o som do relógio antigo no corredor. Lara agora ria ao acordar, esperando ver os olhos de Esmeralda antes mesmo dos do próprio pai.
dormia melhor, engordava com saúde e aos poucos até aceitava uma colher de mingau de aveia depois das mamadas. Paulo, por sua vez, voltara a ser humano. Trocava fraldas sem reclamar. Estudava fórmulas infantis só para entender por que Lara recusava algumas. Dormia menos no escritório e mais no quarto ao lado do berço, até começar a cozinhar, ou pelo menos tentar. Certa noite, após um desastre com um omelete queimado, Esmeralda riu tanto que lágrimas escorreram pelo rosto. Você tem mais talento para comandar fusões bilionárias do que para quebrar ovos, disse ainda rindo, enquanto salvava o jantar com um pão com queijo. Paulo fingiu ofensa, mas sorriu. Um sorriso verdadeiro, raro, que iluminava os olhos. Pelo menos eu tentei. Tente amanhã de novo, ela respondeu, sem olhar para ele, mas com o rosto levemente corado. Foi aí que o clima mudou. Não com palavras, não com gestos óbvios, mas com silêncios carregados, com olhares que duravam uma fração de segundo a mais, com mãos que se roçavam ao passar o leite quente ou ao pegar o mesmo brinquedo no chão. Eles estavam caminhando em direção a algo, só não sabiam quão perigoso seria esse caminho. O primeiro beijo, quando o tempo parou, aconteceu numa noite de lua cheia. Lara tinha dormido cedo. A casa estava em silêncio. Só o som do vento nas árvores e o crepitar suave do fogo na lareira da varanda. Paulo e Esmeralda estavam sentados em cadeiras de vime, cada um com uma xícara de chá de camomila. Você nunca me contou onde cresceu, Paulo disse, quebrando o silêncio. Ela hesitou, mexeu o chá, olhou para as estrelas. Em Belo Horizonte, bairro pobre, mas cheio de vida. Meus pais vendiam doces na feira. Trabalhei desde os 12 anos. Minha mãe me ensinou a amar os outros antes de pensar em mim. Isso explica por que você cuida da Lara como se fosse sua. É como se fosse minha. Ela respondeu com voz baixa, mas firme. Paulo encarou-a. E pela primeira vez não viu a salvadora. Viu a mulher. A mulher com olhos cansados, mas gentis. Com mãos marcadas pelo trabalho, mas suaves ao tocar a filha. Com uma dor escondida, mas um sorriso que ainda nascia com facilidade. Ele se levantou, caminhou até ela, sentou-se no braço da cadeira dela, inclinando-se levemente. Esmeralda, Paulo não. Ela sussurrou, mas não se afastou. Por que não? Porque isso não pode ser. Por quê? Porque sou rico? Porque você veio da chuva? Porque a sociedade acha que somos de mundos diferentes? Ela não respondeu. Baixou os olhos. Foi então que ele fez algo que nem ele mesmo esperava. Levantou o rosto dela com 2 dedos sob o queixo e beijou-a. Um beijo suave, lento, como se o tempo tivesse parado só para que aquilo existisse. Ela não resistiu. Por um instante, só um, esqueceu o mundo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Eu não posso, ela disse com a voz trêmula. Eu tenho um segredo. Paulo franziu a testa. Que segredo? Ela abriu a boca para falar, mas foi interrompida. O som de um carro freando bruscamente no portão principal ecoou pela noite. O passado volta, com documentos. Na mão era meia-noite. Paulo foi até a câmera de segurança. O monitor mostrou um sedã preto com vidros escuros. 2 homens desceram. Um deles, alto, de terno cinza e óculos escuros, mesmo à noite, segurava uma pasta preta. Quem é? Perguntou Esmeralda, aparecendo atrás dele, ainda abalada pelo beijo. Não sei, mas vou descobrir. Ele foi até a sala de segurança, ativou o interfone externo. Quem são vocês? Dr. Mário Alencar. Advogado. Estou aqui em nome do Ministério Público. Precisamos falar com Esmeralda Souza. O sangue de Esmeralda gelou. Não pode ser, sussurrou recuando. O que está acontecendo? Paulo perguntou virando-se para ela. Ela tremia. Eles descobriram. Descobriram o quê? Antes que ela respondesse, o interfone tocou de novo. Temos uma ordem judicial para investigar a guarda da criança Lara Queiroz. Há denúncias de exploração emocional e possível sequestro simbólico por parte de uma terceira pessoa sem vínculo familiar.
Paulo empalideceu. Isso é ridículo. A menos que a senhora Esmeralda Souza tenha um documento legal comprovando sua relação com a criança, ela será removida da residência imediatamente e a menina ficará sob tutela provisória até nova decisão. Esmeralda caiu sentada no sofá. Meu nome não é Esmeralda Souza. Paulo congelou. Como assim? Ela levantou os olhos, cheios de lágrimas. Meu nome verdadeiro é Camila Ribeiro. Silêncio. Eu menti. Sobre tudo. Paulo sentiu o chão sumir. Por quê? Ela respirou fundo. Porque sou foragida. A verdade que ninguém esperava. Camila, agora Esmeralda, contou tudo. 2 anos antes, ela trabalhava como enfermeira em um hospital público de São Paulo. Cuidava de recém-nascidos na UTI neonatal. Um dia, uma recém-nascida prematura, filha de uma mulher que morrera no parto, foi abandonada pela família por defeitos congênitos menores. Camila não conseguiu deixá-la ali. Cuidou dela em segredo. Levava leite, materno que ainda produzia. Seu filho Lucas tinha morrido de meningite aos 3 meses. Durante semanas, alimentou a menina. Deu-lhe o nome de Isis, a deusa que protege os órfãos. Mas um dia, o hospital descobriu. Acusaram-na de subtração de incapaz. Ela fugiu com a bebê. Passou meses escondida. Dormiu em albergues, tomou ônibus interestaduais, mudou o nome. Até que Isis ficou doente. Uma pneumonia grave. Levou-a a um posto de saúde em Minas. Mas a menina não resistiu. Foi enterrada em um cemitério simples, sob o nome falso Isis Souza. Desde então, Camila vivia como Esmeralda, apagando o passado, carregando a culpa, mas com o corpo ainda produzindo leite, como um lembrete constante do que perdeu e do que fez. Eu não sou criminosa, Paulo, ela chorou. Só queria salvar uma vida, como agora salvo a sua filha. Paulo ficou em silêncio por longos minutos. O advogado ainda esperava no portão. A verdade podia destruí-lo, mas então ouviu um som vindo do andar de cima. Lara, chorando. E sem hesitar, Esmeralda, Camila, correu escada acima, como sempre fazia. E Paulo, olhando para a câmera, viu a mulher correr não por instinto, mas por amor. Ele voltou ao interfone. Digam ao advogado que não há irregularidade nenhuma e que, se ele insistir em entrar sem mandado judicial específico, será processado por invasão de domicílio e assédio, e que minha filha está sob os cuidados da única pessoa que a mantém viva. Desligou. Subiu as escadas. Encontrou Esmeralda com Lara no colo, mamando calmamente, os olhos fechados em paz. Ele se sentou ao lado dela, na beirada da cama. Seu nome é Camila? Sim. Então, Camila, ele disse com suavidade. Eu não me importo com o passado. Só me importa o que você é hoje. Ela olhou para ele incrédula. Você não me denuncia? Eu te escondo. Ele respondeu. Se for preciso. E então, sem dizer mais nada, ele beijou sua testa. Não como um milionário, mas como um homem que encontrou sua alma gêmea na tempestade. As semanas que se seguiram ao beijo e à revelação de Camila foram um equilíbrio frágil entre esperança e medo. Paulo, determinado a protegê-la, contratou um advogado discreto, não um da elite de São Paulo, mas um defensor público aposentado que trabalhava com casos sociais em Minas. O homem, Dr. Elias, era um septuagenário de olhos cansados e coração firme. Ouviu a história de Camila em silêncio, sem julgamento, e disse apenas: se o MP não tem prova de má-fé e se a criança não está em risco, eles não têm base legal para tirar Lara dela, mas o risco existe. Alguém pode usar isso contra vocês. Paulo respondeu com uma frieza que surpreendeu até a si mesmo. Então vamos remover qualquer risco. Vamos transformar o que é frágil em legalidade. Camila, que por dentro da casa todos chamavam de Esmeralda, não entendeu de imediato. O que você quer dizer? Quero dizer que você vai adotar Lara. Ela empalideceu. Mas eu não posso. Sou uma mulher solteira, sem emprego fixo, com um passado.
Eu vou adotar primeiro, Paulo interrompeu. Assim que for legalmente meu único pai, eu te adoto como mãe. Camila olhou para ele, incrédula. Você faria isso? Já estou fazendo. E naquela mesma semana, Paulo entrou com um pedido de guarda exclusiva e definitiva de Lara. Algo raro para um pai viúvo, mas possível. O juiz, comovido pela história e pela doação anônima de Paulo para o hospital infantil da cidade, aceitou o pedido em caráter emergencial. Mas o alívio durou pouco. A criança que apareceu na porta. Era uma tarde ensolarada. Lara brincava no jardim com um mobile colorido que Paulo havia mandado fazer sob encomenda. Camila a observava da varanda, segurando um copo de limonada caseira, outra nova rotina da casa. Foi então que um carro simples, um Fiat Uno branco, parou na entrada da garagem. Camila franziu a testa. Paulo estava em uma reunião remota no escritório interno. Do carro desceu uma mulher de meia idade, com roupas humildes, segurando uma menina de uns 4 anos pela mão. A criança usava um vestido amarelo desbotado e carregava uma boneca de pano com um olho faltando. Camila levantou-se, instintivamente colocando-se entre a menina e a casa. Posso ajudar? A mulher olhou para ela com olhos cansados, mas gentis. Eu tô procurando por Camila Ribeiro. O sangue de Camila gelou. Quem quer saber? Meu nome é Dona Yara. Sou da creche onde Isis ficou por 2 semanas antes. Camila recuou um passo. Isis morreu. Eu sei, Dona Yara, disse com a voz embargada. Mas essa aqui, e apontou para a menina, não morreu. Silêncio. Camila olhou para a criança. Os olhos grandes, escuros, idênticos aos de Isis. A forma como mordia o lábio inferior quando estava nervosa. A maneira como segurava a boneca, exatamente como Isis fazia. Meu nome é Lívia, a menina sussurrou. Você é minha mamãe? Camila desabou de joelhos. O quê? Como? Dona Yara explicou com calma. Depois que você fugiu do hospital, o caso virou escândalo. Mas Isis não morreu naquele posto de saúde. Ela foi transferida para um hospital em Belo Horizonte. Ninguém sabia que você era a mãe, só que era uma enfermeira que levou a criança. Mas eu a enterrei. Você enterrou um bebê que não era Isis. Camila ficou pálida. O que aconteceu? Havia 2 bebês prematuros com o mesmo sobrenome falso, Souza, naquele dia. Um deles morreu. O outro sobreviveu, mas com danos neurológicos leves. Ficou internada por meses. Quando os médicos perceberam que ninguém a reivindicaria, me chamaram. Eu tinha uma creche para crianças em situação de abandono. E por que agora? Por que me encontrar? Porque ela lembra, Dona Yara disse, apontando para Lívia. Desde que completou 3 anos, fala de uma mamãe que cheirava a leite. Desenha você. Chora quando vê fotos de mulheres amamentando. E quando soube que você estava aqui com um bebê, Camila olhou para Lívia. A menina deu um passo à frente e estendeu a mão. Você me deu leite antes. Agora eu tô com fome de novo. E foi nesse instante que Lara começou a chorar. Camila, instintivamente, correu para pegá-la. Abraçou a filha mais nova com força, mas seus olhos não saíram de Lívia. 2 filhas, uma que ela pensava ter perdido, outra que acreditava ser sua única chance de redenção. E agora, as 2 estavam diante dela. Paulo enfrenta o impossível. Quando Paulo desceu, minutos depois, viu a cena. Camila no chão do jardim, segurando Lara de um lado e Lívia do outro, as lágrimas caindo sem parar. O que aconteceu? Dona Yara contou tudo. Paulo ouviu em silêncio. Depois olhou para Camila. Você sabia? Não! Ela gritou desesperada. Juro por Deus, Paulo, acredite em mim. Ele não hesitou. Eu acredito. Mas, e agora? O que eu faço? Você recebe sua filha de volta, Paulo respondeu firme. E eu recebo minha filha mais velha. Dona Yara arregalou os olhos. Você quer ficar com ela? Ela é filha da mulher que eu amo. Isso já é o bastante. Naquela noite,
Lívia dormiu no antigo quarto de hóspedes, com Lara no berço ao lado. Camila não conseguiu fechar os olhos. Ficou alternando entre os dois leitos, beijando as testas, segurando mãos pequenas, chorando de alívio e culpa. Paulo a encontrou assim ao amanhecer. "Você vai ficar bem?" perguntou, sentando-se ao lado dela. "Não sei", ela sussurrou. "Como eu explico para Lívia que a abandonei? Você não a abandonou. Você a salvou. E agora vai criá-la, junto comigo." Ela olhou para ele com olhos cheios de dor e gratidão. "Por que você faz isso por mim?" "Porque você é minha família", ele respondeu. "E família não se escolhe quando está tudo perfeito. Escolhe-se quando o mundo desaba." O primeiro sinal de problema. Mas a felicidade recém-encontrada logo foi ameaçada. Na manhã seguinte, Dona Yara recebeu uma ligação anônima. "Cuidado com quem você entrega essa menina", disse uma voz distorcida. "Tem gente poderosa envolvida." Horas depois, um carro preto passou lentamente pela mansão. E naquela noite, Paulo recebeu um e-mail criptografado de um contato nos tribunais. "Cuidado, o caso da enfermeira sequestradora foi reaberto. Há um promotor novo, ambicioso, ligado a políticos. Ele viu seu nome e está usando isso como ponte para investigar seu patrimônio. Alegam que você pode estar lavando dinheiro ao esconder uma criminosa." Paulo apagou o e-mail, mas sabia. A guerra tinha começado. E dessa vez não era só sobre Leite, era sobre poder, vingança e quem realmente controlava a verdade. As semanas após a chegada de Lívia foram um turbilhão de emoções. A menina de 4 anos, com os olhos curiosos e a voz tímida, se adaptou com uma facilidade que surpreendia até Camila. Dormia agarrada à boneca de pano que trazia da creche, mas, ao acordar, sempre buscava Lara, como se reconhecesse nela uma irmã que perdeu antes mesmo de conhecê-la. "Você acha que ela sente falta da creche?" Paulo perguntou uma noite, enquanto preparava macarrão com molho caseiro. Sim, ele agora cozinhava. Mal, mas com amor. "Sente", Camila respondeu, cortando maçãs para o lanche das meninas. "Mas sente mais falta de não ter uma mãe. Agora ela me chama de mãe quando pensa que não estou ouvindo." Paulo sorriu. "Ela te chama de mãe até quando você está ouvindo. Só que você finge que não escutou." Camila corou. Era verdade. Toda vez que Lívia sussurrava "mãe" antes de dormir, Camila prendia a respiração como se o título ainda fosse um presente que não merecia. Mas Paulo não deixava dúvidas. "Ela é sua filha, assim como Lara, e você é minha." E foi nesse clima de recomeço que o inimigo entrou pela porta dos fundos. O promotor que queria mais que justiça. O promotor Dr. Vargas não era um homem comum. Com 42 anos, cabelos impecavelmente penteados, terno italiano e um currículo cheio de casos emblemáticos. Ele tinha um objetivo claro: subir na política usando a justiça como trampolim. E o caso da enfermeira fugitiva era perfeito. Não porque acreditasse realmente que Camila era uma criminosa. Os relatórios médicos provavam que Isis, Lívia, havia sido salva graças a ela. Mas porque Paulo Queiroz era rico, influente e até então intocável. E derrubar um milionário, isso dava votos. Numa audiência secreta, sem convocar Camila ou Paulo, Vargas apresentou ao juiz um novo laudo pericial que alegava: a criança Lívia Souza foi registrada como órfã após um erro administrativo. Agora, com a reaparição da suposta mãe biológica, abre-se suspeita de sequestro simbólico e possível tráfico de menores com fins de lavagem de imagem. O juiz, cético, pediu provas. "Estou reunindo", mentiu Vargas, "mas por cautela, peço tutela provisória das meninas até que se comprove a legitimidade dos vínculos afetivos." O oficial de justiça foi enviado na mesma noite. A invasão eram 21h, quando as luzes da mansão foram cortadas. "Falha na rede?"
Paulo murmurou, verificando o disjuntor. Foi então que homens de preto escalaram o muro dos fundos. Não eram ladrões. Eram agentes da justiça, mas agindo como se estivessem em operação policial. Camila estava no quarto, lendo uma história para Lívia e Lara, quando a porta foi arrombada. "Fiquem onde estão!" gritou um dos homens. Lara começou a chorar. Lívia se escondeu atrás da cama. Camila se colocou entre eles e as meninas. "O que vocês querem? Temos uma ordem judicial para remover as crianças da custódia de Paulo Queiroz e Camila Ribeiro até nova deliberação." Paulo apareceu na porta segundos depois, com o rosto pálido, mas firme. "Mostre o mandado." O oficial hesitou. O documento era frágil, baseado em suspeitas, não fatos. "Está aqui", disse, estendendo o papel. Paulo leu rapidamente. "Isso é ilegal, não há fundamentação. E vocês invadiram minha casa sem autorização para buscas." "Temos autoridade." "Não tem." Num gesto rápido, Paulo gravou tudo com o celular e ligou para seu advogado, Dr. Elias, que, por sorte, ainda estava acordado. "Elias, eles estão na minha casa. Querem levar minhas filhas. Não deixe..." O velho advogado respondeu: "Isso é abuso de autoridade. Exija a presença de um juiz presencial." Paulo desligou e encarou os homens. "Saiam daqui, agora. Ou respondo judicialmente por invasão, constrangimento ilegal e tentativa de sequestro de incapazes." Os agentes recuaram, mas deixaram um aviso. "Vocês têm 48 horas para entregar as crianças voluntariamente. Senão, virá a força policial." O plano de Paulo. Não vamos deixar naquela noite. Ninguém dormiu. Camila chorava em silêncio na varanda. Paulo sentou-se ao lado dela, envolvendo-a em um cobertor. "Não vou deixar que tirem minhas filhas." "Mas e se forçarem? Então vamos desaparecer." Ela olhou para ele assustada. "Sumir? Só até o julgamento justo acontecer." "Mas e seu império? Seus negócios? Nada disso importa sem vocês." Foi então que, pela primeira vez, Camila viu o homem por trás do milionário. Um pai disposto a tudo. Um homem que escolhera o amor acima do poder. Ela se jogou nos braços dele. "Obrigada por não me abandonar. Nunca." Ele sussurrou no ouvido dela. E então, sem pensar, beijaram-se. Não foi o beijo tímido da parte 3. Foi um beijo de guerra, de promessa, de enquanto eu tiver fôlego, você e nossas filhas estarão seguras. A chuva começou a cair, leve, suave, como uma bênção. Eles ficaram ali, abraçados, sob a tempestade que ameaçava o mundo lá fora. O humor que salva, Lívia e o noivo imaginário. No dia seguinte, enquanto Paulo organizava passaportes falsos, com a ajuda de um contato antigo na diplomacia, e transferia fundos para contas offshore, Lívia trouxe um momento de leveza. "Pai?" perguntou séria, com os braços cruzados. Paulo se virou. "Sim, minha flor. Eu não quero casar com o Joãozinho." Camila quase engasgou com o café. "Joãozinho? Quem é Joãozinho?" "O menino da creche. Ele disse que eu sou a noiva dele." Paulo franziu a testa. "Ele tem 4 anos?" "Tem. E quer me dar um anel de plástico." Camila explodiu de rir. Paulo fingiu indignação. "Escuta aqui, Lívia. Se algum menino te chamar de noiva de novo, me avisa que eu vou lá conversar com o pai dele." Lívia sorriu, mas então fez uma cara séria. "Então, o senhor é o noivo da mamãe?" Silêncio. Paulo olhou para Camila. Ela corou. "Sou mais que isso." Paulo respondeu com ternura. "Sou o marido dela no coração. E se Deus quiser, serei oficialmente também." Lívia pensou por um instante. Depois disse: "Tá bom, mas não pode dar anel de plástico. Tem que ser de ouro." Paulo levantou a mão como se jurasse. "Prometo." E Camila, sorrindo entre lágrimas, sussurrou: "Essa menina vai ser advogada." O telefonema que mudou o jogo naquela noite, um telefonema anônimo, chegou ao celular de Paulo. "Dr. Queiroz? Quem fala?" "Um amigo. O promotor Vargas não está agindo sozinho. Há um político por trás disso. Alguém que quer sua empresa. Seu principal acionista, Ricardo Melo, está financiando a campanha dele." Paulo congelou.
Ricardo Melo, seu sócio de confiança, o homem que o abraçava em reuniões e dizia: "Você é como um filho para mim." Por quê? Porque você recusou vender sua startup de IA para um fundo estatal chinês. E Melo já tinha feito o acordo por trás. Ele perdeu milhões, quer se vingar e usar sua mulher criminosa como desculpa. Paulo desligou. Então não era só sobre Camila, era sobre poder, traição, ganância. E ele tinha sido ingênuo o suficiente para acreditar que o mundo dos negócios não chegaria até sua casa, até suas filhas. Naquela madrugada, Paulo tomou uma decisão. Não iria fugir, iria lutar e, se preciso fosse, destruir Ricardo Melo antes que ele destruísse sua família. Mas havia um problema. Para provar a conspiração, ele precisaria de algo que só Camila poderia fornecer. Algo do passado dela, que ela jurou nunca mais revelar. A casa que antes era apenas um refúgio de dor, agora parecia um campo de batalha silencioso. Paulo Queiroz, o homem que dominava salas de reunião com um olhar, agora passava as noites estudando leis de proteção à infância, direitos de adoção e até códigos penais. O inimigo não usava armas, usava documentos, influência e o peso do preconceito. E Camila, ainda chamada de Esmeralda por todos fora da intimidade, vivia sob o peso de um segredo que, se revelado por outros, poderia ser usado como arma. Mas Paulo não queria mais esconder. "Preciso que você me conte tudo", ele disse uma manhã, enquanto as meninas brincavam no jardim com uma caixa de espuma e água. Tudo sobre o hospital, sobre o erro administrativo, sobre os registros, qualquer detalhe que possa nos salvar. Camila hesitou. "Paulo, se eu contar, você vai se envolver numa teia que não é sua. É minha, sim." Ele rebateu, segurando as mãos dela. "Porque você é minha. E Lívia e Lara são minhas filhas. Isso é minha guerra." Ela respirou fundo. "Tudo bem, mas não vai ser fácil." O arquivo que ninguém deveria ter visto, Camila revelou que antes de fugir do hospital, ela havia feito um relato médico informal, não assinado, mas datado, descrevendo o estado clínico de Isis, hoje Lívia, a falha no registro e a recusa da família biológica em assumir a criança. Esse documento nunca foi oficializado, mas ela o guardara em um diário antigo, escondido dentro de uma Bíblia que carregava consigo desde os tempos da creche. "Está tudo lá", ela disse com a voz trêmula. "Até o nome do médico que autorizou a transferência para Belo Horizonte. Então temos uma testemunha?" "Tínhamos. Ele morreu 2 anos atrás." Paulo cerrou os punhos. Mas então, Camila lembrou de algo mais. "Havia uma enfermeira, a doutora Luciana. Ela me ajudou a transferir a menina. Sabia que eu não era a mãe biológica, mas viu o que eu fiz." Ela disse: "Se um dia precisar de alguém que saiba a verdade, me chame." "Você tem contato com ela?" "Sim, mas ela se mudou, trabalha em um hospital psiquiátrico em São Paulo." Paulo não perdeu tempo. Naquela mesma tarde, entrou em contato com um jornalista investigativo, um ex-colega de faculdade que havia exposto esquemas de corrupção no sistema de saúde. "Preciso que você encontre essa enfermeira, discretamente. E se ela não quiser falar? Então vamos mostrar que a verdade é mais poderosa que o medo." O encontro secreto. 3 dias depois, sob um céu nublado em São Paulo, Paulo e Camila se encontraram com a doutora Luciana em um café perto do hospital onde ela trabalhava. Ela era uma mulher na casa dos 50, de cabelos grisalhos e olhar cansado, mas firme. "Você não devia ter vindo aqui", disse ao ver Camila. "Depois que você sumiu, o hospital encobriu tudo. Disseram que houve um erro de identificação e arquivaram o caso como óbito de recém-nascida não identificada." "Mas Lívia não morreu", Camila sussurrou. "Eu sei", Luciana respondeu. "Porque eu mesma assinei o boletim de alta falsificado. Sabia que, se a deixassem no sistema, ela seria entregue a uma instituição. E você a amava mais que qualquer mãe biológica." Paulo interrompeu. "Você guardou alguma prova?" Luciana tirou do bolso um
Pendrive antigo. Tenho registros internos do hospital, sem assinatura oficial, mas com data e hora, incluindo o momento em que 2 bebês com o mesmo número provisório foram admitidas na UTI neonatal. Uma com pneumonia grave, a outra com má formação cardíaca leve. E qual era a Lívia? A de pneumonia. A outra foi a que morreu. Camila desabou em prantos. Todo esse tempo, eu enterrei a menina errada. Não, Luciana corrigiu com ternura. Você enterrou a dor, mas a vida escolheu ficar com você. O plano, usar a verdade como escudo de volta à mansão. Paulo analisou os arquivos. Eram frágeis, sem valor legal formal, mas tinham nome, data, carimbos internos e até um vídeo de câmera de segurança do corredor da UTI, mostrando Luciana levando um berço para a ambulância. Isso não é prova criminal, disse Dr. Elias, o advogado, mas é prova moral. Se formos à mídia com isso, o promotor Vargas perderá a credibilidade. E se ele nos acusar de manipular provas? Perguntou Camila. Então não vamos ser nós a levar à mídia. Paulo respondeu com um brilho nos olhos. Vamos deixar que Ricardo Melo se exponha sozinho. E foi aí que Paulo colocou em prática o plano mais ousado de sua vida. A armadilha. Paulo marcou uma reunião urgente com seu sócio, Ricardo Melo. Preciso vender minha participação na empresa, disse com ar derrotado. O escândalo está me consumindo. Meus investidores estão recuando. Melo, claro, caiu na armadilha. Finalmente está vendo razão, respondeu sorrindo por dentro. Eu posso te ajudar, por uma pequena porcentagem extra, claro. Claro, Paulo disse, fingindo resignação. Mas antes, preciso que você me ajude a livrar Camila do processo. Se o promotor Vargas for pressionado, talvez recue. Melo riu. Ah, meu caro, Vargas é meu homem. Foi eu quem o coloquei nesse caso. Paulo fingiu choque. Você fez isso comigo? Com minhas filhas? Negócios são negócios, Paulo. Você se recusou a vender a IA para os chineses. Eu perdi 40 milhões. Agora vou levar sua empresa, sua casa e quem sabe até sua enfermeira acabe na cadeia. Paulo acionou o gravador escondido. Então está tudo gravado. Melo empalideceu. O quê? Tudo. Cada palavra. Naquela noite, Paulo enviou a gravação ao jornalista, ao Conselho de Ética da Magistratura e ao Ministério Público Federal, junto com os arquivos do hospital, e acrescentou uma nota. A verdade não precisa de permissão para nascer, só de coragem para ser contada. O beijo que selaria um novo amanhã. De volta à mansão, Paulo encontrou Camila no terraço, olhando as estrelas com Lara nos braços e Lívia dormindo em seu colo. Amanhã tudo muda, ele disse, sentando-se ao lado dela. Você tem certeza? Tenho, porque dessa vez não estou lutando sozinho. Ela olhou para ele com os olhos cheios de emoção. Paulo, eu te amo. E ele, pela primeira vez, ouviu aquelas palavras sem medo, sem hesitação, sem passado. Eu também te amo, Camila. Hoje, amanhã, para sempre. E então, sob um céu estrelado, com suas 2 filhas dormindo entre eles, ele a beijou. Não como um milionário, não como um salvador, mas como um homem que finalmente encontrou seu lar. Mas o amanhã ainda guardava uma última surpresa, porque naquela mesma noite, Lívia acordou chorando, não de fome, não de medo, mas com febre alta e convulsões. E o diagnóstico que viria nas próximas horas revelaria uma condição médica que ninguém havia previsto. Uma condição que ligaria o passado de Camila ao futuro de todas, elas de forma definitiva. A madrugada em que Lívia teve a crise foi uma das mais longas que Paulo e Camila já viveram. A menina, que até então corria pelo jardim com Lara, rindo das bolhas de sabão que Paulo soprava com entusiasmo de pai estreante, acordou com um grito agudo, os olhos revirados, o corpo rígido como uma tábua. Paulo! Camila gritou, já correndo para o quarto das meninas. Lívia está convulsionando. Em segundos, Paulo estava lá, com mãos firmes, treinadas por anos de decisões sob pressão.
Ele segurou a cabeça de Lívia, impedindo que ela se machucasse, enquanto Camila a abraçava, murmurando orações que nem sabia que lembrava. A ambulância chegou em 12 minutos. No hospital, os médicos agiram rápido. Sedaram Lívia, fizeram exames de sangue, eletroencefalograma, tomografia. Ela teve uma convulsão febril prolongada, mas isso não explica tudo, disse a doutora Mariana, neurologista pediátrica. Há algo mais. Precisamos de um histórico genético completo. Camila empalideceu. Eu não tenho esse histórico. Como assim? Ela não é minha filha biológica, oficialmente. O médico franziu a testa, mas não julgou. Mesmo assim, precisamos saber se há antecedentes de epilepsia, distúrbios neurológicos ou síndromes raras na família biológica dela. A família biológica nunca a quis. Camila sussurrou com os olhos cheios de dor. Ela foi abandonada no hospital. Paulo segurou sua mão. Então vamos descobrir quem ela é, de verdade. O DNA que revelaria o inexplicável. No dia seguinte, Paulo autorizou um teste genético completo, não só para descartar doenças hereditárias, mas para traçar a ancestralidade de Lívia e buscar qualquer parente vivo. O resultado chegou em 72 horas, e o que os cientistas encontraram deixou toda a equipe médica em choque. Senhor Queiroz, senhora... A geneticista começou hesitante. O exame não revelou apenas predisposição a distúrbios neurológicos. O que foi? Paulo perguntou, tenso. A menina tem uma condição genética extremamente rara, síndrome de Kabuki. Camila não conhecia. É grave? Pode ser. Causa retardo no desenvolvimento, convulsões, problemas cardíacos leves e imunidade frágil. Mas, com tratamento precoce, a criança pode levar uma vida quase normal. Então, ela vai ficar bem? Vai, a médica respondeu com um sorriso suave. Se tiver acesso a terapias, medicamentos, amor e estabilidade emocional. Camila abraçou Lívia, que ainda dormia, pálida, com soro no braço. Ela vai ter tudo. Isso. Mas então o relatório trouxe algo ainda mais inesperado. Há algo mais, a geneticista continuou. Quando cruzamos os marcadores com nosso banco de dados, encontramos uma correspondência parcial. Correspondência com quem? Com você, senhora Camila. Silêncio total. Como os marcadores mitocondriais, que vêm apenas da mãe, são altamente compatíveis. Não iguais, mas próximos o suficiente para sugerir relação materna indireta. Paulo olhou para Camila. Isso é possível? Ela balançou a cabeça confusa. Eu nunca tive outra filha além de Lucas, e Lucas morreu com 3 meses. Mas e se Isis não fosse Isis? Paulo murmurou, com os olhos arregalados. Camila congelou. O que você quer dizer? E se, quando você resgatou aquela bebê do hospital, ela já fosse sua filha? Camila sentiu o chão sumir. Não, isso não faz sentido. Faz sim. Paulo continuou com a voz trêmula de emoção. Lembre-se, você estava amamentando Lucas até ele adoecer. Seu corpo ainda produzia leite. E quando foi ao hospital, viu uma bebê abandonada e seu instinto materno falou mais alto. Mas ela não tinha nada a ver comigo. E se tivesse? A geneticista explicou. Às vezes, em casos de perda perinatal, o corpo da mãe continua produzindo leite por meses e o sistema imunológico retém assinaturas genéticas que podem ser ativadas em situações de vínculo extremo. Isso quer dizer que você não resgatou uma estranha. Você resgatou a filha que o destino lhe devolveu, mesmo que de forma misteriosa. Camila caiu em prantos. Lívia, é minha filha de verdade? Do coração, sim, Paulo disse. E agora, talvez até do sangue. O mistério da maternidade biológica. Dias depois, com a ajuda do jornalista investigativo, Paulo descobriu algo incrível. No mesmo dia em que Lucas morreu, uma mãe solteira deu à luz uma menina prematura no mesmo hospital e desapareceu sem registrar a criança. Essa mãe era irmã gêmea de uma amiga próxima de Camila na época do hospital. E Camila doou
Sangue para essa amiga durante a gravidez. Um gesto de solidariedade. O DNA da amiga e de Camila compartilhavam marcadores raros. Por isso, o corpo de Camila reconheceu Lívia como sua. Não era filha biológica direta, mas era sobrinha de sangue. E em termos de amor, isso não fazia diferença. O momento mais engraçado da crise. Enquanto Lívia se recuperava no hospital, Lara, entediada, começou a imitar a irmã. De repente, a bebê de 8 meses caiu para trás no berço, ficou de olhos arregalados e ficou totalmente imóvel, como se estivesse tendo uma convulsão. Camila gritou, Paulo pulou da cadeira, até que Lara abriu a boca e deu uma risadinha. Ela estava brincando. Paulo exclamou aliviado e rindo. Lívia, fraca mas acordada, olhou para a irmã e disse, Lara é fofa demais. Todos na enfermaria riram, até a enfermeira. Foi o primeiro momento de leveza em dias. O amor que venceu o medo. Naquela noite, Paulo e Camila caminharam pelo jardim do hospital, de mãos dadas. Você acreditou em mim, Camila disse, mesmo quando eu mesma duvidava. Porque eu vi o que você fez por Lívia, por Lara, por mim. E agora? Agora... Ele parou, tirou do bolso uma caixinha de veludo azul. Agora eu te peço algo que já deveria ter te pedido há muito tempo. Ele se ajoelhou. Camila Ribeiro, você aceita se casar comigo? Não como Esmeralda, não como enfermeira ou salvadora, mas como minha esposa, mãe das minhas filhas, dona do meu coração. Ela chorou, sorriu, assentiu. Sim, 1000 vezes sim. E ele colocou no dedo dela um anel simples de ouro com uma pequena pérola, símbolo de lágrimas transformadas em luz. Mas enquanto celebravam, um homem observava de longe, Ricardo Melo, com um advogado ao lado e um documento na mão. Pedido de tutela de emergência, risco de negligência médica e manipulação emocional. Ele sorriu. Ainda não acabou, Paulo. O anel no dedo de Camila parecia brilhar com uma luz própria, não por ser de ouro, mas por ser a primeira promessa de paz que ela recebia. Em anos, nas semanas seguintes ao pedido de casamento, a mansão deixou de ser um abrigo de emergência e se tornou de fato um lar. Os quartos foram reorganizados. Lívia ganhou uma cama com cortinas cor-de-rosa e prateleiras para seus desenhos. Lara, agora com 9 meses, tinha um tapete de atividades no centro da sala, onde rastejava com determinação de general. E Paulo, ele contratou uma professora particular para Lívia, não só para reforçar o desenvolvimento cognitivo afetado pela síndrome de Kabuki, mas para ensinar a menina a lidar com o mundo com confiança, não vergonha. Ela não é deficiente, Paulo disse à educadora no primeiro dia. Ela é diferente, e vou garantir que o mundo a veja com respeito, não pena. Camila, por sua vez, começou a frequentar terapia, não por fraqueza, mas por coragem. Preciso perdoar a mim mesma, confessou com lágrimas silenciosas, por ter acreditado que não merecia ser mãe depois de perder Lucas. Mas você é mãe de 2 meninas agora, disse a terapeuta, e elas te amam exatamente como você é. O casamento sobe às estrelas. Paulo queria algo simples, íntimo, verdadeiro. Organizou uma cerimônia no jardim da mansão, sob um céu limpo de inverno, com luzes de fada penduradas nas árvores e um arco de madeira coberto com flores brancas. Convidou apenas quem importava. Dr. Elias, o velho advogado, Luciana, a enfermeira que salvou a verdade, Dona Yara, da creche, e 2 amigas de Camila dos tempos do hospital. Mulheres que nunca a julgaram, mesmo quando o mundo virou as costas. Lívia foi a dama de honra, de vestido amarelo, o mesmo que usava quando chegou, agora limpo e reformado. Lara, nos braços de uma babá de confiança, usava um laço branco no cabelo. Quando Camila desceu pela alameda de pedras, com um vestido simples de linho e os olhos brilhando, Paulo esqueceu até de respirar. Você é a mulher mais linda que já vi, sussurrou,
segurando as mãos dela diante do oficiante. E você é o homem que me devolveu minha alma, ela respondeu. Durante os votos, Lívia interrompeu com a inocência que só as crianças têm. Papai, agora a mamãe é para sempre, né? Para sempre, minha flor, Paulo respondeu com a voz embargada. E quando o oficiante declarou, estão casados, Lara, como se entendesse, bateu palmas, e todos riram, choraram, abraçaram-se. Foi, sem dúvida, o dia mais feliz das suas vidas. Mas a noite trouxe algo que ninguém esperava, a armadilha de Ricardo. Enquanto a família celebrava com um bolo caseiro e suco de frutas, Ricardo Melo observava tudo de longe, não com os próprios olhos, mas através de uma câmera escondida que um ex-funcionário de Paulo havia instalado meses antes, sob promessa de dinheiro. Ele capturou tudo: os votos, os abraços, até o momento em que Camila beijou Lívia na testa e sussurrou: minha filha de sangue e de coração. Naquela mesma noite, Ricardo entrou com um novo processo. Pedido de tutela urgente. A suposta adoção da menor Lívia Souza foi feita com base em vínculo genético falso. A acusada, Camila Ribeiro, manipulou exames e criou uma narrativa fictícia para justificar posse ilegal da criança. E havia mais. Ele vazou os vídeos para um portal sensacionalista. A manchete da manhã seguinte: milionário casa com enfermeira fugitiva para esconder sequestro de criança. As redes sociais explodiram. Ele pagou ela para fingir ser mãe? Aquela menina parece mesmo com ela? Dinheiro compra até amor de criança. Paulo acordou com dezenas de ligações bloqueadas, jornalistas no portão e mensagens anônimas ameaçando reaver a menina. Mas o pior veio por e-mail. Um vídeo. Nele, Lívia, com roupas diferentes e numa sala desconhecida, dizia com voz trêmula: eu não sou filha da mamãe Camila. Ela me obrigou a dizer que era. Eu quero voltar para minha tia Yara. Paulo gelou. Isso é montagem, Camila gritou ao ver o vídeo. Lívia nunca diria isso, mas era convincente. A voz, os gestos, o olhar assustado, tudo parecia real. Dr. Elias analisou. Eu com cuidado. Há microcortes sutis. Alguém usou IA de voz e imagem para manipular gravações reais dela na creche. Então é falso, Paulo disse. Juridicamente ainda pode ser usado. O juiz pode pedir avaliação psicológica obrigatória das meninas. E se elas forem separadas de vocês, mesmo por um dia? Nunca, Paulo interrompeu. Elas não saem daqui. Mas naquela mesma tarde, a polícia chegou. 2 agentes à paisana, com um mandado de avaliação emergencial de bem-estar infantil. Não é prisão, disseram. Só queremos conversar com as crianças. Sem advogado presente, sem pai ou mãe, nunca, Paulo rebateu. Ele recusou. E foi justamente isso que Ricardo queria. Naquela noite, um novo post viralizou. Pai violento impede autoridades de verificar abuso emocional contra crianças. A opinião pública virou. Até amigos de longa data começaram a duvidar. O milagre que ninguém via chegar. Desesperada, Camila foi ao quarto de Lívia, onde a menina estava desenhando. Filha, você sabe que eu te amo, né? Lívia olhou para ela, séria. Sei, mas tem gente má querendo tirar a gente. Sim, então eu vou mostrar para eles que a gente é de verdade. Camila franziu a testa. Como? Lívia não respondeu. Apenas foi até a estante, pegou um caderno velho que Dona Yara lhe dera na creche, o diário de desenhos, e abriu na última página. Ali, em traços infantis mas nítidos, estava um desenho. 3 pessoas de mãos dadas. Uma alta, Paulo, uma com um bebê no colo, Camila, e uma menina, menor segurando um laço amarelo, e escrito com letra trêmula: minha família, mamãe Camila, papai Paulo, irmã Lara, ninguém tira. Mas o mais incrível estava na contracapa, uma data, 28 de outubro, o dia em que Lívia chegou à mansão. E abaixo, em letras miúdas, feitas por Dona Yara:
Lívia desenhou isso hoje, antes de ir embora da creche. Disse que foi a mamãe me buscar. Camila correu com o diário para Paulo. Isso prova que ela já me via como mãe antes de entrar aqui. Paulo olhou o desenho e teve uma ideia. Naquela mesma noite, enviou o diário, com laudo pericial de datação, ao jornalista investigativo, ao juiz, ao MP e a todos os veículos de comunicação que haviam espalhado a mentira. E incluiu uma nota. Se vocês duvidam do amor de uma mãe, duvidem também da inocência de quem mente para destruí-lo. O humor que salvou a sanidade. Na manhã seguinte, enquanto o mundo discutia o diário, Lara fez algo inesperado. Arrastou-se até o jardim, pegou um sapato de Camila e enterrou no vaso da roseira. Lara! Camila riu. Por que fez isso? Paulo, observando, disse com seriedade. Ela tá plantando o sapato para nascer uma mãe de sapato novo. Lívia, ouvindo, corrigiu. Não, pai. Ela tá dizendo, não deixa ninguém levar a mamãe, nem o sapato dela. Todos riram. E naquele momento, entre risos e lágrimas, a família estava inteira. Mas lá fora, o vento soprava mais forte. Porque Ricardo Melo, furioso com a virada da opinião pública, decidiu ir mais longe. Ele não queria só tirar as crianças. Ele queria destruir Paulo Queiroz. E para isso, só havia um caminho. Usar o passado de Camila contra ela. De um jeito que nem ela imaginava. O dia do julgamento chegou sob um céu cinza, carregado, como se o próprio tempo estivesse segurando a respiração. Na sala do Fórum de Minas Gerais, os bancos estavam lotados. Jornalistas, curiosos, até alguns moradores da cidade de Paulo, gente que nunca tinha pisado ali antes, vieram assistir. Afinal, não era todo dia que um milionário era acusado de conspirar com uma ex-fugitiva para sequestrar 2 crianças. Mas quem esperava um espetáculo de escândalo se decepcionou. Porque ali, no banco dos réus, na verdade dos requeridos, estavam 3 pessoas segurando-se pelas mãos. Paulo, Camila e Lívia. Lara dormia no carrinho ao lado, com um laço branco no cabelo, presente de Lívia. Dr. Elias, com seus 72 anos, barba por fazer e terno surrado, levantou-se com a dignidade de quem já viu o pior do sistema. E ainda, acredita na justiça. Meritíssimo, ele começou. Não estamos aqui para esconder nada. Estamos aqui para revelar tudo. E então, com a voz calma, mas firme, contou a história do jeito que aconteceu. A perda de Clara, a chegada de Camila na chuva, o amor incondicional por Lara, a descoberta de Lívia, o laço genético surpreendente, a manipulação de Ricardo Melo, a gravação vazada, o diário com o desenho da família, mostrou os laudos médicos, exibiu os vídeos com a análise forense provando a falsificação por IA, apresentou a gravação da ligação com Ricardo Melo, na qual ele admitia: vou levar sua empresa, sua casa e quem sabe até sua enfermeira acabe na cadeia. O promotor Vargas tentou se defender. Alegou falta de provas conclusivas, viés emocional do advogado. Mas o juiz, um homem de meia idade com olhos cansados de ver o poder corromper a verdade, interrompeu. Promotor, você baseou seu caso em rumores, vídeos falsos e um ódio pessoal disfarçado de justiça. Enquanto isso, os requeridos apresentaram provas reais, documentos datados, testemunhas idôneas e 2 crianças que só querem uma coisa: ser amadas por quem as salvou. Silêncio caiu na sala, até que Lívia, com sua voz infantil mas clara, disse: meu nome é Lívia Queiroz Ribeiro. Eu escolhi esse nome sozinha, porque mamãe Camila me trouxe de volta do céu, e papai Paulo me deu um lar. E Lara é minha irmã, mesmo que ela só saiba dizer água e bola. A plateia riu, inclusive o juiz. Camila chorou. Paulo apertou sua mão. Então o juiz se levantou,
Com base no exposto nas provas apresentadas e no interesse superior das crianças, este juízo reconhece Camila Ribeiro como mãe socioafetiva e genética indireta de Lívia Queiroz e como mãe socioafetiva de Lara Queiroz. Ambas as meninas permanecerão sob a guarda exclusiva e definitiva de Paulo Queiroz e Camila Ribeiro, agora unidos legalmente em matrimônio. Quanto ao promotor Vargas e ao senhor Ricardo Melo, estão ambos sob investigação por fabricação de provas, uso indevido de inteligência artificial com fins criminosos e abuso de autoridade. A sala explodiu em aplausos, mas Paulo não comemorou. Olhou apenas para Camila e sussurrou: agora ninguém pode nos separar. O preço da verdade. Naquela noite, Ricardo Melo foi preso. Seus bens foram bloqueados. Sua reputação destruída. Descobriu-se que ele não só tentou destruir Paulo, mas havia desviado milhões da própria empresa, usando o escândalo com Camila como cortina de fumaça. Quanto ao promotor Vargas, perdeu o cargo, foi expulso da magistratura. Mas para Paulo e Camila, a vitória não foi sobre eles. Foi sobre terem escolhido o amor, mesmo quando o mundo escolheu o julgamento. O milagre final. Uma semana depois do julgamento, Lívia teve sua primeira sessão de terapia genética, um tratamento experimental, caríssimo, mas que Paulo financiou integralmente sem titubear. Ela vai ter uma vida normal, disse o médico, talvez até melhor que muitos. Naquela noite, as meninas dormiram juntas no mesmo quarto. Lara, agora com 10 meses, rolou até o colchão de Lívia e agarrou seu braço como se dissesse: você não vai embora. Camila e Paulo as observaram da porta, de mãos dadas. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava, Camila disse. Porque você me fez acreditar em mim mesmo, Paulo respondeu. E então, sob a luz suave do corredor, ele beijou sua esposa. Não mais Esmeralda, não mais a fugitiva, não mais a salvadora, mas Camila Queiroz, mãe, esposa, dona do seu coração. 1 ano depois. Hoje, a mansão não é mais um símbolo de riqueza. É um lar de cura. Camila criou uma fundação para crianças com síndrome de Kabuki, com terapias, apoio psicológico e acolhimento para mães solteiras. Paulo vendeu parte de sua empresa, mas manteve o controle e usou o resto para construir uma clínica pediátrica gratuita. Lívia, com 5 anos, dá palestras nas escolas. Sim, ela, com sua voz doce e seu jeito firme, ensina às crianças que ser diferente é ser especial. Lara, com 1 ano e 10 meses, é a mascote da casa e o terror dos jardineiros, porque insiste em enterrar sapatos nos canteiros. E Paulo e Camila, eles ainda caminham à noite pelo jardim, como naquela primeira noite sob as estrelas. Só que agora não há mais medo, só gratidão, porque a vida os quebrou, para depois reconstruí-los juntos. E na parede da sala, emoldurado, está o desenho de Lívia. 3 pessoas de mãos dadas. Minha família, ninguém tira, e ninguém mais. Tentou. Há histórias que nascem para entreter, e há histórias que nascem para curar. Esta é uma delas, porque no fundo, todos nós já fomos de alguma forma Camila, com o coração cheio de leite que ninguém queria, com as mãos vazias e o peito cheio de amor sem dono. Ou Paulo, segurando nos braços alguém que amamos profundamente, mas não sabemos como salvar. Ou até Lívia, buscando um lugar onde o nosso ser diferente não seja motivo de exclusão, mas de abraço. A vida não espera que sejamos perfeitos para nos dar um milagre. Ela só pede coragem. Coragem para bater na porta errada na hora certa. Coragem para abrir a porta mesmo quando o coração está em pedaços. Coragem para dizer: eu escolho você, não por obrigação, por amor. E, acima de tudo, coragem para acreditar que família não se herda, se constrói, com mãos sujas de terra e lágrimas compartilhadas, com noites em claro e cafés frios, com beijos roubados sob a chuva e juras sussurradas no escuro, com filhos que não nasceram do nosso ventre, mas do nosso cuidado,
com passados quebrados que aos poucos se colam com o cimento do perdão. Ninguém precisa de uma mansão para ter lar, ninguém precisa de sangue para ter laço, e ninguém precisa de permissão para amar, porque o amor verdadeiro não pede licença. Ele simplesmente chega, na forma de uma mulher encharcada, de um bebê que recusa a mamadeira, de uma menina que desenha sua família antes mesmo de saber soletrar mãe. E quando o mundo tentar dizer que você não merece esse amor, lembre-se, quem salva uma vida ganha o direito de construir uma nova. Então, se hoje você se sente invisível, abandonado, fora do padrão, saiba que você é leite para alguém que está morrendo de sede de carinho. Você é abrigo, você é recomeço, você é família. E nunca subestime o poder de um gesto simples. Um beijo, um abraço, um fica, dito com os olhos. Porque foi assim, em silêncio e em verdade, que dois corações partidos criaram um mundo onde duas meninas puderam crescer, sabendo que ser amadas era seu direito. Que esta história não termine aqui, que ela viva em você, na sua escolha de acolher, na sua coragem de perdoar, na sua decisão de amar além do medo, porque no fim das contas não somos lembrados pelo que acumulamos, mas pelo quanto fomos capazes de dar. E você? Quem espera por você na chuva? E em quem você se tornou quando alguém precisou de um milagre? E você foi a resposta. Se esta história tocou seu coração, compartilhe. Alguém, em algum lugar, precisa ouvir que ainda há esperança e que mesmo quando tudo parece perdido, a porta certa sempre se abre. Basta ter coragem de bater, com amor, um coração que acredita em você.